Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite quente de sexta-feira da paixão, agora 28 graus, sensação térmica de 32 graus, tá ameaçando chover aí de hoje para amanhã, até o fim do dia de amanhã. Não tem sido fácil esse outono aqui em Natal. E, como eu disse, o feriadão, né? Legal. Nós vamos ter, para quem tem à disposição o sábado realmente para descansar, quem não trabalha nem sábado nem domingo, nós teremos aí uma sequência de 3 feriadões nesse mês agora de abril, o último se encerrando com o 1º de maio. Turismo, setor do turismo aí bem alegre. E para quem anda devendo sono, olha aí, uma boa oportunidade de botar em dia. Aliás, o nosso tema hoje é esse, sono e sucesso. Eu li nessa semana mesmo, eu li um interessantíssimo artigo de Penelope Green no The New York Times. Ela falando que, nessa onda que a gente tem, por exemplo, daquela série americana de Orange is the New Black, que seria algo como laranja é o novo preto. A cor preta sempre foi considerado o grande tchan de festas, etc. Então, laranja estaria na moda. Então, ela compara um pouquinho isso, dizendo que, por exemplo, se dormir era o novo sexo de há 10 anos, agora, na verdade, dormir é a exata medida do sucesso, né? Dormir hoje é um símbolo de status. Se você dorme bem, é sinal de que você é bem-sucedido. Nem todo mundo tem essa oportunidade, então ela sai lá descrevendo os problemas dela para dormir, traz uns dados interessantes. E olha, pelo que eu conheço de pessoas com problemas para dormir, eu, por exemplo, me encaixo aí, embora não tenha com frequência, no sentido de que diariamente eu tenha problemas, mas de vez em quando acontece eu tenho um problema para dormir também. Então, me identifiquei muito e como sei que tem muita gente com esses mesmos problemas e agora nessa era de tecnologia para cima e para baixo, que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir o smartphone, conferir as notificações e a última coisa que a gente faz também antes de dormir é abrir o smartphone, conferir as notificações. Então, realmente dormir passou a ser problema para muita gente e, como bem disse a Penélope, é hoje um sinal de status. E aí ela trouxe uns dados bem interessantes lá no artigo dela, porque ela disse que hoje dormir deve ser considerado um talento, olha só que coisa. Um talento que a gente precisa cultivar, porque ele é um acelerador do potencial humano. Bom, aí o que é que eu juntei lá dos dados? Que há anos e anos, né, a gente tem vários estudos, uns em cima do outro, mostrando que dormir mal enfraquece o sistema imunológico, atrapalha a aprendizagem, atrapalha a memória, favorece depressão, favorece também outras perturbações mentais e de humor, favorece obesidade, diabetes, câncer, até mesmo morte prematura. E esses estudos também mostram que nem adianta você recorrer àquelas pílulas para dormir, porque dormir sedado por medicamentos é tão ruim quanto dormir mal. Então, é quase que não há muita diferença. Segundo esses estudos, então, dormir bem ajuda a plasticidade do cérebro, né? O cérebro se mantém em forma. E a realidade para nós é dormir mal vai lhe engordar, vai lhe deprimir e no fim ainda vai lhe matar. É triste, mas eu digo que é a realidade, porque eu tiro pela minha experiência, tenho uma pancinha assim avantajada e dormir mal ajuda muito nisso. Eu já percebi, por exemplo, que quando durmo mal uma noite, por ter, por exemplo, ido a um show ou ter passado da hora por qualquer outro motivo, no dia seguinte, a primeira coisa que eu sinto, por exemplo, perto da hora do almoço, é vontade de comer uma coisa assim bem calórica, bem gordurosa, é como se fosse uma necessidade do organismo de repor calorias por aquele tempo a mais, alerta, alguma coisa assim. Não sei explicar o que é, mas já ouvi até falar que tem a ver isso. Mas aí o que é que a Penélope trouxe então? Porque isso tudo a gente praticamente já sabia. Ela trouxe agora que dormir mal também é ruim para a economia. Um estudo que foi feito no ano passado pela Rand Corporation calculou, por exemplo, que as perdas de negócios ocorridas por péssimo sono
atingiram 411 bilhões de dólares, bilhões de dólares só nos Estados Unidos. E isso equivale a uma perda de 2,88% do PIB americano. Então, imagina aí, em nível mundial, né, o que nós teríamos de perda por causa de péssimo sono. Isso é tão grave, minha gente, que as companhias agora estão investindo em programas de educação e treinamento para o pessoal aprender a dormir bem, né, a relaxar, conseguir dormir, aquele sono restaurador. Porque agora o que as companhias têm visto no trabalho é um tal de presenteísmo. É isso mesmo, neologismo, né? A gente tem absenteísmo, que é a falta, a ausência, né, de alguma coisa, principalmente de alguém. O presenteísmo é é o neologismo que descreve aquela performance que os trabalhadores têm, porque a performance que eles não têm, porque não dormiram direito. Então fica a cabeça meio turva, não dá para pensar direito, dá dor de cabeça. Então é como se só o corpo estivesse ali, mas a mente dos trabalhadores está muito longe de estar ao menos no nível médio de performance. Então, tem até lá no artigo de Penélope, tem um especialista da Universidade de Berkeley, chamado de Dr. Walker, que ele diz uma frase que eu achei assim magnífica. Ele diz que dormir é a coisa mais efetiva que você pode fazer para reajustar o seu cérebro e o seu corpo. E de fato quem não já viveu essa situação de que a gente vai dormir, tá muito mal, tá angustiado, tá pensando em algum problema, e aí depois que tem aquela noite de sono revigoradora, aquela noite que realmente vale a pena, que é uma noite inteira, sem interrupção, pelo menos não que a gente se lembre, porque dizem que a gente acorda várias vezes durante a noite, mas sem aquelas interrupções conscientes de sono. Depois de uma noite dessa, normalmente o humor está ótimo pela manhã, né? As ideias estão bem mais concatenadas na cabeça. Às vezes até você foi dormir com um problema e assim que acordou tão bem que já achou a solução. Então, de fato, esse reajuste do cérebro, do corpo, segundo esse especialista lá de Berkeley, vem de dormir, que é uma coisa simples. É a mais efetiva e simples que você pode fazer, então, para recuperar isso. E aí ele também cita um ditadozinho na medicina que diz que o que se mede se controla. Então, se dá para você medir o quanto é para dormir ou o quanto você está perdendo de sono, dá para controlar como é que você deve, então, dormir e o que deve fazer para ajustar isso. Aí o negócio não vai ficar só nessa conversa, né? Um novo mercado está todo voltado agora para o sono. Vocês não têm ideia da quantidade de produtos que estão surgindo. Produtos e serviços, né? Desde colchões, os mais tradicionais, né? Colchões, travesseiros, mas agora a gente já tem até travesseiro que atinge uma temperatura ideal, mantém a sua cabeça lá numa temperatura X, que não esquenta muito para não atrapalhar o seu sono. Tudo isso vai subindo a casa de dólares para você comprar, né? Óculos que prometem melhorar a produção de melatonina para que você durma melhor. Todo tipo de produto mesmo. Mas o que eu achei interessante é que existe até... Olha, americano adora essas coisas, né? E aqui pelo Brasil, quando chega, normalmente chega lá para a banda de São Paulo, depois é que vem chegar por aqui. Tem curso de sono profundo, né? Para você aprender a dormir mesmo. Inclusive, essa pessoa que escreveu esse artigo, a Penélope, ela diz que o melhor sono que ela teve nos últimos tempos da vida dela foi uma aula de 33 minutos, que ela pagou por essa aula $22 nesse curso. E aí dormiu profundamente mesmo lá. Diz que até durante esse curso você tem uma mantazinha no chão, tem uma luz especial. Eu vi até uma foto, uma coisa assim meio azulada. Dizem que azul é a cor da tranquilidade, né? E aí tem uns ajudantes, uma espécie de monitores lá nessa aula, que quando alguém começa assim, a roncar, realmente o sono é profundo, começou a roncar, a pessoa vai lá e dá assim uma pressãozinha na bola do pé, né? Essa bolazinha que a gente tem de osso, que eu não sei nem como é que chama isso, logo abaixo do dedão do pé. Então dá uma pressionada ali, gentilmente,
e a pessoa para de roncar, quer dizer, para não atrapalhar o sono dos outros. Ela garante que esse foi o melhor sono que ela teve nos últimos dias. Ela cita lá no artigo problemas bem graves, assim, de dormir pouco, mas ela disse que ultimamente tem sido assombrada com todo dia acorda às 3, aliás, toda noite acorda às 3 da manhã. O sono dela é interrompido às 3 da manhã. Sobre isso, eu achei até interessante que uma vez eu vi num livro da Oxford um artigo a respeito de que os nossos ancestrais dormiam em 2 turnos, que essa história de dormir direto não é uma coisa nova na humanidade, que antigamente o pessoal ia dormir logo cedo, assim, à noite, e quando dava assim um período de 4 horas dormindo, mais ou menos, levantavam, iam visitar outras pessoas no meio da noite, né, da madrugada e tudo, e em seguida voltavam para o último período de 4 horas de sono. Eu achei interessante porque de vez em quando eu também tenho esse problema de acordar no meio da madrugada, normalmente às 3 da manhã. E aí eu me lembrei também de uns alunos que me diziam que essa história de que quando você acorda às 3 da manhã é porque o mundo dos mortos está acordando e lhe chamando, né? Eu achei muito engraçado. Não tem uma vez agora que eu não acorde às 3 da manhã, que eu não me lembro dessa conversa desses alunos. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a questão de horário. Será que não... Eu depois vou começar a prestar atenção quando eu voltar a acordar às 3 da manhã. Se não é essa questão de ancestralidade mesmo, de que a humanidade antigamente dormia em 2 períodos. E aí, quando dá essas 4 horas, naturalmente o organismo da gente quer interromper o sono para só em seguida a gente conseguir relaxar novamente. Bom, ainda falando dos produtos, que eu terminei entrando aqui por outra seara, mas tem de tudo, minha gente, né? Tem óculos, como eu falei, mas o que eu achei mais interessante é que existe até uma lista, né? Uma playlist na Spotify. Quem usa o Spotify sabe que a gente pode escolher assim, artistas para ouvir, mas tem uma playlist para você ouvir sons para dormir. Né? É o Sound Library lá do Spotify. Então, você pode ter um barulho de ar-condicionado, que isso pode lhe fazer dormir. Tem outros barulhos, assim, bem monótonos. Mas sabe o que é mais legal? É que existe, além do Spotify, já existe CD, né? Alguém gravou, tem até aquele ator famoso, Jeff Bridges, que gravou, se eu não me engano, o título é Os Diários de Bridges, porque ele, nesse CD dele, ele vai contando umas histórias assim, bem monótonas, para o povo dormir durante o CD. Olha só a conversa. E é claro que o podcast, esse aqui que eu estou falando, né, esse formato que eu uso aqui com vocês, também já existe uma lista de podcasts de gente contando coisa absolutamente sem interesse, bem monótono, que você vai ouvir com a única intenção de começar a bocejar no meio do negócio e dormir. Então, é um mercado enorme que se abre aí para o sono, para vocês verem como passou a ser até um artigo de luxo você dormir, procurar dormir bem. Lógico que existem aquelas técnicas antigas que são eficientes para muitas pessoas, né? Por exemplo, deixar o quarto mais escuro, tentar... E aí, essa questão do escuro, a gente às vezes não percebe, mas tem aquela luzinha da TV que incomoda, tem a luzinha para quem usa rádio relógio que incomoda, o próprio smartphone com aquelas notificações que ficam piscando no meio da noite também incomodam. Então, o certo é desligar todo e qualquer aparelho eletrônico para deixar o breu total. Isso para quem não tem medo de escuro, né? Tem gente que só dorme se tiver a luz acesa. Eu confesso que eu sou exatamente o oposto. Para mim tem que ser breu total, senão adeus sono. Mas além disso, um quarto em silêncio, né? Sem aqueles barulhos também de notificação, aquele vrum vrum do celular recebendo mensagem. Tudo isso atrapalha o sono. E a temperatura. A temperatura talvez seja a coisa mais importante. Quem mora aqui em Natal sabe bem o que eu estou dizendo, porque noites de muito calor é difícil segurar o sono até de manhã. É difícil até fazer o sono chegar, né? O corpo precisa de uma temperatura mais amena. Também não pode ser gelo total, que aí você acorda também morrendo de frio, não adianta. Mas tem uma temperatura aí bem amena, que é o legal de você conseguir dormir. Então,
Tudo isso faz parte de um ritual para você conseguir dormir. Aqui em Natal, por exemplo, um banho é sempre uma delícia antes de dormir, garante uma boa temperatura durante muito tempo. Para quem não gosta, não pode, né, usar ar-condicionado. Outras técnicas, né? A principal, essa vale até para quem é muito ansioso no dia a dia, é a respiração. Passou da conta aí a ansiedade, tem que começar a observar se você está respirando direito, não está. Tem gente que conta carneirinho, né, para dormir. Eu nunca consegui essa técnica, eu confesso, eu não consigo imaginar o carneiro. Aliás, quando eu tenho dificuldade para dormir, eu vi até uma postagem no Facebook a respeito disso e achei engraçado, embora quem sofre com isso não é nada engraçado, mas quem normalmente sofre muito de ansiedade, eu não sofro muito, mas sou ansiosa, confesso. Normalmente, na hora que diz assim, vou dormir, aí começa, não vamos dormir não. Vamos pensar em tudo que tem que ser feito amanhã e que você acha que não vai dar tempo de fazer. Não, mas eu quero fazer isso só amanhã. Isso você pensando conscientemente. Mas lá vem o seu inconsciente e diz, não, olhe, vamos pensar em todo o esquema do seu dia amanhã para não ficar nada de fora e não dar tempo. Então, termina que a sua mente não relaxa, né? E uma forma de conseguir é você prestar atenção na respiração. Eu, ultimamente, quando estou muito agitada para ir dormir, eu começo a contar as minhas respirações, né? Normalmente, quando eu tô lá pelas 30 e tanto, eu perco as contas e durmo, ótimo. Mas até lá eu vou contando, 1, 2, né? A respiração completa e respirar profundo também ajuda. Aí eu li uma especialista lá dentro do artigo de Penélope, que eu achei muito engraçado, que ela diz que uma outra técnica é você respirar e agradecer a cada parte do seu corpo pelo duro trabalho que aconteceu no dia. Eu achei o máximo. E a melhor parte que eu achei foi essa, ela dizendo, joelhos, eu sei que nem sempre é fácil para vocês. Agora podem descansar, né? Então, olha só que técnica. Você começar a ir agradecendo lá dos seus dedos, os pés, né? Os joelhos, né? Cada parte do seu corpo. Se você não achar morrer de rir e de repente perder o sono porque está rindo demais, é uma técnica interessante. Eu depois vou até querer saber se alguém tem problema e tem uma técnica legal, lança aí no blog para eu divulgar, porque é sempre uma boa ajuda no caso de quem não consegue dormir. Bom, como eu disse, no meu caso eu conto lá as respirações e ultimamente tem dado muito certo. Graças a Deus eu tenho dormido bem, não tenho mais despertado às 3 da madrugada. Também sei que a atividade física ajuda, mas não é legal fazer atividade física muito tarde à noite, porque a adrenalina demora a descer e vai atrapalhar seu sono, né? Tem tudo isso. Mas aí o que é que eu vi também nessa semana, né? A NASA lançou um site aí, um arquivo dela de imagens. Aliás, são mais de 140 mil arquivos de mais de 160 coleções. É uma biblioteca virtual que a NASA lançou nessa semana com áudios, vídeos e imagens de exploração espacial. Então tem tudo. Dá para você escolher ver desde as maravilhas do céu, lá visto de cima, até selfies dos astronautas, passando por buraco negro, pelas luas de Saturno, que aliás nessa semana andaram dizendo aí, a NASA andou divulgando que tinha condições de abrigar a vida, então a gente pode até olhar a nossa próxima morada e se alguma coisa de muito grave acontecer com esse Donald Trump aí no governo, mas então tem imagem, tem som de tudo, de repente você pode usar até essas imagens que devem ser belíssimas, eu não consegui acessar hoje, quando eu ia tentar não deu certo, mas o endereço é www.nasa, NASA escreve NASA.gov, G-O-V. Então, por esse endereço, você entra lá e vai descobrir essa biblioteca virtual, vai ter som do espaço, vai ter... Que tal contar estrelas, né? Contar estrelas também acho que é uma boa opção para quem quer dormir, perde as contas lá no meio e vai dormir. Dá para baixar vídeo, tem muita vídeo, imagem, né? Dá para baixar, tem muita coisa disponível para fazer download. Não é tudo, mas tem muita coisa. Então dá para montar uma apresentação bonita aí
de PowerPoint, para mostrar ao pessoal a beleza mesmo, ou até para ajudar nessa hora do sono, contar as coisas que tem no nosso espaço sideral. Muito chique mesmo. Mas e se não houver jeito, né? Se você não dormiu bem e tem que encarar um dia de trabalho duro no dia seguinte, né? Normalmente é assim. A gente nunca consegue dormir bem quando tem uma coisa muito importante no outro dia para fazer. Então, se não houver jeito, tem umas dicas para pelo menos lidar com esse dia que vai ser duro, enorme, difícil, né? Primeira coisa, se você tem pouco tempo para dormir, por exemplo, se o seu sono for interrompido e você vai ter que acordar mais cedo e aí já está preocupado com isso, não bote o despertador para, por exemplo, meia hora mais cedo, que às vezes o pessoal fica com medo de dormir a mais, aí coloca meia hora mais cedo para ir acordando aos poucos. Faça isso não. Por quê? Porque quando você, por exemplo, você tinha que levantar às 6h30, aí botou 6 horas, você sabe que você está acordando meia hora mais cedo, você não vai levantar meia hora mais cedo. Você vai começar a apertar naquele botão soneca para o bicho ficar ali despertando de 10 em 10 minutos. Em 10 minutos já é tempo suficiente para você entrar em sono profundo nesse estágio aí. E aí esse sono profundo vai lhe deixar muito mais cansado, porque você não vai conseguir esgotar a profundidade do sono. Em 10 minutos você vai ter que levantar, depois 10 minutos e aí meia hora. Então, o ideal é que você bote o alarme para o último minuto mesmo que você pode acordar. E aí tocou, não tem outro jeito, vá se arrastando, se levante, né? Mas tem que levantar naquele último minuto. Então, se você pode dormir até 6h30, não caia na besteira de botar 6 horas, né? Acerte para 6h30. Também não faça a besteira de... Esse é o passo 2, são 7 passos. Não faça a besteira de pular o café da manhã. Café da manhã é importantíssimo para fazer seu corpo despertar, para lhe dar energia, para você poder encarar o dia. Mas é preciso evitar tudo que possa causar um pico de açúcar, né, de insulina. Então, nada de doce, nada de muita massa, procurar comer coisas integrais, frutas, né, muita variedade. Quanto mais variedade no seu café da manhã, melhor. Meta uma dose de cafeína no seu dia, né? Esse é o passo 3. O ideal, segundo o estudo que eu vi, esse estudo acho que foi publicado até se não foi na Super Interessante, foi na Galileu. O ideal são 400 miligramas por dia de cafeína. Uma xícara de café, segundo esse mesmo estudo, tem em torno de 100 miligramas. Então, você pode separar o café aí 2 vezes ao dia, né? 2 xícaras de manhã, 2 à noite ou à tarde, não sei, ou quebrar mais. Tomar uma xícara no café da manhã, outra no meio da manhã, outra lá no meio da tarde e outra no início da noite. Mas essa dose de cafeína, ela é essencial para você despertar, principalmente no café da manhã. O quarto ponto é, se você tiver como, dê uma volta à luz do sol e sem óculos escuros, né? Amanhecer o dia, saia de dentro de casa, né? Vá lá fora no sol um pedacinho, porque essa luz solar vai lhe ajudar a dar ânimo para o resto do dia. Se tiver como, faça uma caminhada assim mais acelerada ou até mesmo uma corrida. Aí é que desperta de vez. Aí a quinta tarefa é botar as tarefas mais difíceis para fazer logo, né? Porque você tem pouco tempo de concentração disponível, pouco tempo de energia. Não vai durar o dia todo. Como você não dormiu direito, né? O dia duro, você tem que fazer logo o que é mais importante, o que é mais difícil. Então, nada de procrastinar. Começa logo de manhã na coisa mais importante para terminar logo, porque o cansaço vai aumentar ao longo do dia. Aí vem a parte crucial, né? A hora do almoço, que é onde começa tudo a dar errado. Se você não dormiu direito, é a partir daqui que o bicho vai pegar. Primeiro, procure almoçar coisas mais leves. Mas como eu disse, o organismo vai pedir coisas bem gordurosas, coisas mais calóricas. Só que isso vai lhe dar aquele pico de açúcar, né? O pico de açúcar ou de insulina, quando você come um negócio que causa isso, na hora você acha o máximo, você sente energia. Mas com 30 minutos sua energia está pior do que antes, porque foi toda embora rapidamente. Então, o ideal é almoçar alguma coisa bem leve, também mais integral, misturando as coisas, para poder encarar a pior parte do dia para quem não dormiu direito, que é a parte da tarde. Então, essa parte, esse é o último conselho aqui,
é aquela em que você vai deixar as tarefas que não exigem muita concentração. Por exemplo, se você está dentro do escritório, você vai organizar uns arquivos, vai limpar a mesa, dar uma organizada no negócio, né? No máximo responder alguns e-mails, mas nada de aprontar um relatório, né? Nada de tomar uma decisão mais importante, porque o nível de concentração é quase inexistente depois de uma noite mal dormida e depois do almoço. Então, essas são as dicas aí para encarar uma noite mal dormida, um dia de trabalho depois de uma noite mal dormida. Bom, e aí vamos encerrar aqui com a dica do fim de semana, que é um feriadão, que ainda está por aqui por Natal, acho que a maioria já se mandou para onde podia ir. Continua aí em cartaz na Casa da Ribeira, a peça Jaci, que é do grupo Carmim. Todo sábado e todo domingo de abril, às 20 horas, a entrada custa 40 inteira, 20 e meia. Eu estou vendo se consigo ir esse fim de semana, porque eu tenho certeza que a peça é boa. Esse grupo, eu já conheço algumas peças deles e gostei muito. É um grupo natalense, está comemorando aí acho que 10 anos de fundação do grupo, então vale a pena conferir o trabalho. Além de que eu já disse aqui, essas peças na Casa da Ribeira tem sempre uma atmosfera muito legal, né? Fica muito próximo mesmo do público. Uma outra coisa interessante que vai rolar lá na Arena é o projeto Domingo na Arena das Dunas, que vai ter uma edição nesse domingo, de 15 às 21, de um mercado das pulgas. O flea market lá nos Estados Unidos é o que você vende aquelas coisas usadas que são interessantes, tem algum interesse para alguém. Então, vai rolar aí esse mercado das pulgas, certamente deve ter livro, alguma coisa assim bem legal por lá. Além daquelas outras atividades que já tem, parece que, não sei se vai ser nesse domingo mesmo, que vai ter uma exposição de carros, mas tem praça de alimentação, tem parques, tem atividade esportiva, tem até show. Dá para o povo patinar, andar de skate. O Diaba 4 lá na área externa da arena é gratuito o acesso. O domingo passado tive até a boa surpresa de que o valor do estacionamento, para quem quer deixar o carro ali pertinho, tinha baixado, né? Que normalmente é R$15, foi R$10. Então, se continuar nesse preço, eu espero até que baixe mais, né? Que dá mais oportunidade para o pessoal chegar mais perto da Arena das Dunas e aproveitar aí essa boa programação que eles estão tentando dar para criar mais conteúdo para a Arena, já que o futebol não anda essas coisas todas, né? O estadual está perto de acabar, a gente deve ter as 2 últimas partidas na Arena, uma nesse fim de semana, no domingo, Potiguar e ABC, e a partida da volta ABC e Potiguar, acho que na quarta-feira termina então a programação da Arena, só volta agora quando o América estrear na Série D. Então, nada fácil aí para a Arena, tem que montar a mesa de programação. Bom, minha gente, é isso. Deixo então aí um bom feriado para todo mundo, quem está passeando, quem vai ouvir isso aqui para dormir, porque achou o tema muito chato, né? E vai aproveitar esse podcast para bocejar e dormir de noite. Uma boa noite de sono, então, para você que vai fazer isso, né? E deixar o convite, então, para domingo, 10 da manhã, para falar sobre futebol. Tem muita coisa aí para falar sobre futebol nesse domingo. Ou na próxima sexta, 7 da noite, por aqui, para falar sobre outros assuntos bem variados, né? Sobre quase tudo a gente conversa aqui nessa sexta-feira, às 7 da noite. É isso, boa Páscoa, cuidado nesse muito de chocolate que anda por aí. Se bem que eu até recebi uma mensagenzinha nas redes sociais que eu achei o máximo, que é um bebê lá com a dúvida se ia comprar um ovo de Páscoa, dar uma entrada num apartamento. Tá mais ou menos por aí mesmo. O ovo de Páscoa tá tão caro que é melhor pegar o dinheiro e investir no imóvel. Boa Páscoa para todo mundo, então espero vocês por aqui.